Com Zambelli a um passo da queda, advogado de hacker explode o caso e diz que ele agia com aval de Bolsonaro. Enquanto a CGU bate na porta do STF pedindo acesso às provas que encurralam Jair Bolsonaro no caso das joias, Fernando Collor é cercado. Moraes suspende passaporte diplomático do ex-presidente e barra saída do país. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. A Controladoria Geral da União voltou a pedir ao Supremo acesso às provas do inquérito que investiga o recebimento ilegal de joias da Arábia Saudita por Jair Bolsonaro. No documento, a CGU afirma que as provas são imprescindíveis para apurar a responsabilização administrativa de servidores públicos envolvidos no esquema. Também foi solicitado o acesso a dados como comprovantes de transferências bancárias, mensagens e depoimentos coletados ao longo da investigação. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a CGU tenta acessar os documentos. Em setembro de 2024, Alexandre de Moraes negou o pedido e ressaltou que seria absolutamente prematuro, já que a investigação ainda estava em andamento. A PGR também foi contra o compartilhamento. Em julho de 2024, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e outras 11 pessoas por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos, envolvendo a entrada irregular das joias presenteadas por autoridades da Arábia Saudita e a venda desses itens nos Estados Unidos. Em voto contra Zambelli, ministra afirma que são graves as imputações apresentadas na denúncia. Com 4 votos, a primeira turma do STF formou maioria para condenar a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar, seguido por Flávio Dino, Cristiano Zanin e, no último sábado, Carmen Lúcia. A ministra votou pela condenação de Zambelli a 10 anos de prisão, além da perda do mandato e pagamento de indenização. Em seu voto, ela declarou que são graves as imputações apresentadas na denúncia e objeto do processo. Em ambiente e práticas de invasão a dispositivos de informática e inserção de dados e documentos falsos, buscou-se fragilizar e instabilizar não apenas instituições estatais e comprometer seus agentes, mas buscou-se o atingimento mesmo da segurança e da rigidez do Estado Democrático de Direito. Agora, resta apenas o voto do ministro Luiz Fux, que poderá ser apresentado no sistema eletrônico até o dia 16 de maio. Segundo a PGR, Zambelli e Delgatti coordenaram os ataques aos sistemas do CNJ, com o objetivo de desacreditar a justiça e incitar atos antidemocráticos. Advogado do hacker Walter Delgatti detona que ele tinha autorização de Bolsonaro para agir. O advogado do hacker Walter Delgatti, Ariovaldo Moreira, deu uma forte declaração nesta segunda-feira, fechando o cerco contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua participação nos atos antidemocráticos. Em entrevista à Globo News, ele disse que o hacker, que trabalhava a mando de Carla Zambelli, então deputada federal pelo PL de São Paulo, tinha autorização irrestrita do ex-presidente para todas as suas ações. A investigação como um todo, se você analisar o que foi dito pelo Walter, desde da CPMI, dos atos golpistas, até a investigação, que já vinha há algum tempo, o Walter sempre usou o mesmo discurso. O Walter sempre disse que estava a mando de Carla Zambelli. E o Walter sempre apontou, não é segredo para ninguém que ele esteve com o ex-presidente, de que havia assim, um comando direto da Carla Zambelli para com ele, e o Walter, pelo menos o que passavam para ele, era que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia de todas as atitudes, a forma com que a deputada Carla Zambelli estaria conduzindo essa situação. Então, o Walter disse isso algumas vezes, não só para mim, mas até disse à imprensa enquanto de que havia, sim, um comando da Carla Zambelli no que diz respeito aos seus atos e que tudo que era passado a ele havia concordância aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Condenado por corrupção, Collor faz uso de tornozeleira eletrônica e tem visitas restritas de advogados. Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira a suspensão do passaporte diplomático de Fernando Collor de Mello. Ele está detido em prisão domiciliar desde o início de maio e foi condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Anteriormente, a Polícia Federal já havia registrado que a suspensão do passaporte não impediria uma eventual fuga do país.
Por isso, era necessário o Supremo determinar formalmente o bloqueio de saída do Brasil no sistema de controle migratório. Collor também passou a usar tornozeleira eletrônica e ter visitas restritas de advogados. A prisão domiciliar humanitária só foi concedida devido à sua saúde debilitada. Roberto Jefferson está com a corda no pescoço. Moraes autoriza a prisão domiciliar do ex-deputado, mas com tornozeleira e regras severas. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a prisão domiciliar do ex-deputado Roberto Jefferson. Para manter o benefício, ele precisará seguir uma série de medidas cautelares. Além do uso de tornozeleira eletrônica, Roberto Jefferson está proibido de deixar o país. Não pode acessar as redes sociais. Só pode se deslocar para emergências médicas com comprovação em 48 horas, além das visitas estarem restritas. Caso descumpra alguma dessas regras, o ex-parlamentar voltará ao regime fechado. A decisão, assinada no último sábado, foi concedida por razões humanitárias, levando em conta seus problemas de saúde. Roberto Jefferson foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 9 anos de prisão por crimes como atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. Primeira turma do STF tem unanimidade para Alexandre Ramagem responder por 3 crimes pela tentativa de golpe. Após a Câmara aprovar uma manobra para tentar livrar Alexandre Ramagem, réu na trama golpista de toda a ação penal, a primeira turma do Supremo formou unanimidade para que o bolsonarista continue respondendo por 3 dos 5 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e participação em organização criminosa. Mas os processos sobre os crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado foram pausados e só voltarão a tramitar quando o mandato de Ramagem terminar. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia afirmou que a medida privilegiaria pessoas sem resguardo da integridade do cargo público e a honorabilidade republicana da instituição por ele integrada, o que desafinaria dos preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito. A manobra articulada pela Câmara também buscava blindar outros acusados da trama golpista, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. China investe pesado no Brasil. 27 bilhões de reais chegam para aquecer a economia. O governo Lula anunciou, nesta segunda-feira, 27 bilhões de reais em investimentos da China no Brasil. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, o pacote inclui 6 bilhões de reais da montadora GWM para ampliar suas operações no país. O lançamento do aplicativo de delivery Kita, com a previsão de criar 4 mil empregos diretos e 100 mil indiretos, inclui o valor de 5 bilhões de reais. Outro destaque são os 3 bilhões de reais da estatal CGN para construir um hub de energia renovável no Piauí, e até 5 bilhões de reais da Envision para instalar o primeiro parque industrial neutro em carbono da América Latina. A rede de bebidas e sorvetes Mixu também irá investir 3,2 bilhões de reais para começar a operar no Brasil, com a meta de gerar 25 mil empregos até 2030. Já um grupo minerador anunciou 2,4 bilhões de reais para comprar a mina de cobre Serrote, em Alagoas. Além desses, há outros investimentos previstos. Segundo o presidente Lula, na última década, a China saltou da 14ª para a 5ª posição no ranking de investimento direto no Brasil. Trata-se do principal investidor asiático do país, com estoque de mais de 54 bilhões de dólares. Em novembro, ano passado, o presidente Xi Jinping e eu decidimos estabelecer sinergias entre nossos projetos nacionais de desenvolvimento. Hoje colhemos os primeiros frutos desse trabalho. No ano passado, nós tivemos um fluxo de comércio de 160 bilhões de dólares. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. E é por isso que talvez haja tanto interesse do lado chinês e do lado brasileiro nesse encontro. Somando os esforços dos ministérios, como o da Saúde, a Casa Civil e o escritório da Apex aqui em Pequim, nós estamos, presidente, anunciando hoje 27 bilhões de reais de investimentos de grupos e empresas chinesas no Brasil. Isso nunca aconteceu. É um fato inédito, extraordinário. Por isso estejam certos companheiros empresários chineses e companheiros empresários brasileiros. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis.
Glauber Braga lança caravana nacional contra a cassação e articulação de Lira. O deputado Glauber Braga anunciou uma agenda de viagens pelos 26 estados e o Distrito Federal para defender seu mandato e mobilizar apoio contra o processo que ameaça cassá-lo na Câmara. A votação está prevista para o início de julho, no plenário da Casa. A caravana começou em Minas Gerais, já passou pelo Espírito Santo e chega em Curitiba, no Paraná, na próxima terça-feira. Segundo o deputado, a ofensiva terminará com um ato no dia 26 de junho, no Rio de Janeiro. Em seus discursos, Glauber aponta que é alvo de uma articulação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, devido às denúncias do orçamento secreto. É por acreditar que o único homem, por mais poderoso que seja, que controle, como controla o ex-presidente da Câmara, bilhões de reais do orçamento, ele pode ser muito poderoso e poder muito, mas ele não pode tudo e ele não pode com a luta do povo. Viva a luta daqueles que não se entregam, viva o MST, viva a luta por reforma agrária e no dia 1º de julho, com os princípios firmes, eu vou estar lembrando das palavras que foram ditas por Luiz Erundina no dia que eu estava um pouco desanimado com o desenrolar dessa história. Ela virou para mim na cadeira ali do plenário da Câmara e disse basicamente o seguinte: meu filho, vai firme, não concilia, toque essa luta, porque nós vamos vencer essa batalha junto com o povo que não se entrega. Um abraço grande, muito obrigado! Além de alertar sobre o caso, o deputado também utiliza a viagem para reforçar seu apoio ao MST. Segundo ele, a caravana é uma oportunidade para que mais pessoas compreendam a importância do movimento para o Brasil e para a luta pela reforma agrária. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.